Eu sou Cláudio Moreno, você acompanha o programa Bragança. Hoje nós estamos ao vivo, vamos juntos até às 7 da noite e, como prometido, tem estreia hoje no programa. Bragança hoje. Já está por aqui o vereador Bruno Leme, do PDT, para um bate-papo. A sua estreia é o nosso convidado para tratar de temas diversos, em especial daqueles que está no seu hall de atividades diárias. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudio, um prazer, fiquei imensamente feliz pelo convite, né, e estou aqui para compor o time aí semanalmente da FM 79.7, espero trazer bastante informação para a população. A minha primeira dúvida é como é que está a tua agenda? A gente sabe que todo mundo tem ali um jeito de trabalhar e daí a pouco vem uma responsabilidade, você se elegeu vereador, passou a exercer o seu mandato. Como é que está para, digamos, conciliar essa agenda? Olha, Cláudio, assim, como eu venho, né, da presidência da Aquab por um longo tempo e a gente vinha com projetos em desenvolvimento, eu acho que seria ruim da minha parte pura e simplesmente abandonar e ficar somente com a vereança. Então, eu atuo de maneira voluntária na Aquab, estou lá quase que diariamente ainda auxiliando nesses projetos que a gente está buscando a contratação, né? E também, obviamente, fazendo o trabalho da vereança, né? Eu participo de 2 comissões, né? Que são comissões que emitem parecer, então é um trabalho que tem bastante responsabilidade, mas a gente vai tentando conciliar, intercalar uma coisa com a outra e está dando certo até o momento, graças a Deus. Pois é, além, porque assim, vereador não tem horário, né? Você não tem como falar assim, eu sou vereador de tal hora. Das 8 às 5. Não tem jeito, né? É em qualquer lugar. Já aconteceu de você estar assim, não sei se você frequenta Umbanda, Igreja Católica, eu sou protestante. umbandista. Aí você está lá, já aconteceu de chegar alguém e falar, Bruno, seguinte, tem um problema aqui. Já aconteceu isso ou não? Não, acontece direto. Assim, celular, né? Minha esposa está aqui acompanhando, ela pode até... É a minha testemunha ocular, né? Às vezes é celular 2 horas da manhã. Mas não só por conta da vereança, Cláudio. Às vezes até questões da Aquab mesmo, em algum tempo, associado que porventura sofreu uma violência, algo do tipo, a gente sempre buscou atender, responder, seja em qual horário for, né? A gente que atua no meio político, na área social, a gente realmente às vezes não tem horário para estar atuando, né? Então eu já levo isso com mais naturalidade. Me conta uma coisa, o quanto você foi elogiado, o quanto você foi criticado, o quanto você foi atacado pelaquela agenda com o Boulos aqui em Bragança? Olha, eu acho que eu fui mais elogiado do que criticado. É obviamente que nós estamos numa cidade conservadora, né? 80%, geralmente, é 80% de votos para a direita, 20% para a esquerda, né? O Lula que quebrou um pouco isso na última eleição, teve 33%. Mas então, assim, uma cidade conservadora, ainda tem aquela pecha de o Boulos ser invasor de propriedade, né? Mas, assim, os associados da Aquab absorveram muito bem, foi, assim, um evento maravilhoso, né? Onde ele se colocou à disposição, hoje ele é ministro, né? Então nós vamos levar pautas daqui de Bragança, principalmente nas áreas de saúde e habitação, para que ele consiga fazer as articulações no governo federal para atender Bragança. Você não tem lido muito comentário de internet não, porque olha, eu fui lá, eu fiz uma cobertura, publiquei uma reportagem sobre o evento, fotos, vídeos, e a pauleira nos comentários não foi pequena, não. Mas assim, eu procuro verificar assim, sobre o nicho que eu estou atendendo. O público que é o público a qual eu faço parte. Então, aquelas pessoas que elas têm uma visão periférica sobre as questões, eu procuro não me aprofundar muito até para não levar aquilo para o coração e tudo mais, né? Vou citar um exemplo muito simples, recente, que foi a lavagem das escadarias do Rosário, né? A quantidade de mensagens de ódio, né, na publicação da catedral foi algo absurdo. Então chegou um determinado momento que eu preferi não ficar lendo aquelas mensagens. Então eu sempre vou tentar tirar as questões positivas das ações que eu trabalho, porque para criticar tem bastante, mas para ir lá pôr a mão na massa e fazer tem poucos. Na hora que a habitação vem,
Aí é maravilhoso, mas na hora que você está ali com a liderança junto, aí sempre vai ter quem critique mesmo. Aí eu te perguntei isso porque aconteceu um episódio com a gente aqui. O Jango, que apresenta o programa Primeira Mão, ele falou com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Ô, Geraldo, estou aqui na rádio, aniversário da rádio, manda uma mensagem aí parabenizando a rádio. Ele mandou, nós fizemos uma produção, colocamos na rede social. Meu amigo. É que a rede social Não. ela está contaminada por muito discurso de ódio hoje em dia, né? Tudo é odioso, não importa o que você faça. Né? Eu fiquei muito surpreso que as pessoas não entenderam que era o vice-presidente da República dando uma mensagem de congratulações pelos 77 anos da rádio. Não, as pessoas elas procuram nem assistir depois dos 10 segundos. Ela olha a figura, é igual o que a gente vê muito hoje em dia, é que as pessoas leem a manchete, mas não leem a notícia. Então, assim, se a manchete é o que interessa, vamos colocar ali o sangue ali escorrendo, e depois a notícia, na hora que você vai ver, não tem nada daquilo, né? Então... Eu falei, caramba. E aí, quando eu publiquei a vinda do Boulos e tal, e que todo mundo sabe, o deputado federal Boulos, que agora passou a ser ministro, ele é o representante natural da esquerda brasileira, até da esquerda radical. Porque teve mais de 1 milhão de votos. No estado de São Paulo foi o deputado mais votado, né? Exato. Tendo mais voto, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, que eram os ícones da direita no momento. Sem contar que na eleição para governador ele também foi muito bem. Muito bem votado para prefeito em São Paulo, né? Ele uma figura em ampla ascensão. E você continua no PDT? Continuo no PDT, né? Desde 2020 eu estou no PDT. Quando eu migrei do PT, eu tinha a vontade de vir ainda candidato a prefeito pelo PT em 2020, mas quando, através da direção do PT, a gente percebeu que não era a ideia do partido ter uma candidatura própria novamente, migrei para o PDT. Por pouquinho não entrei, né? Fui o quinto mais votado e não entrei, mas continuei. O PDT é um partido de centro-esquerda que recebe muita simpatia, inclusive de quem é de direita, né? Uhum. Então, a gente procura ter as nossas ideias progressistas e muita gente simpatiza com o PDT, isso é muito bom. Você que ligou o rádio agora, o vereador Bruno Leme, do PDT, é nosso convidado. Ele, às sextas-feiras, nesse horário, estará por aqui para a gente bater um papo de vários assuntos que ele vivencia no dia a dia. Eu queria que você falasse sobre a Coab. O pessoal me pergunta, o Bruno Leme continua presidente da Coab ou não? Não, hoje eu sou um voluntário da Coab. Desde o dia 10 de março de 2025, eu não faço mais parte da direção da Coab. É impedimento devido a ser vereador? É impedimento porque eles consideram que eu sou uma pessoa politicamente exposta. Uhum. E aí, para assinar contratos com o governo federal e tudo mais, não pode ter essa ligação. Quem está como presidente hoje? Hoje é o Tadeu Vaz, né, que é um servidor de carreira em Atibaia, trabalha na USF e na FAEX. É um economista, né, era dos quadros do PT também lá atrás, está no PDT também junto. O que é que está em andamento hoje que tem a ver com a Coab em termos de moradia popular? Eu vou trazer uma notícia aqui em primeira mão para você. Vamos lá. Ontem nós assinamos o contrato das 120 unidades do Jesus Chedi junto com a Caixa. Então, a partir de agora... 120. Então, a partir de agora, a gente vai começar os trâmites para o início das obras. Paralelo a isso, nós vamos apresentar até o dia 18 de novembro mais 2 projetos para o governo federal. Um vai se chamar Chico Buarque, o outro vai se chamar Elza Soares, que vão dar em torno aí de mais 350 unidades, fora as 560 que nós já estamos construindo, que é do Elis Regina e Renato Russo. Eu vou te falar, já te disse isso pessoalmente, eu acho muito erudito o nome desses conjuntos, porque, cara, o povão não é muito isso aí não, é mais seu gosto, né? Porque Elis Regina, todo mundo reconhece a Elis Regina como uma grande cantora. Aí qual é o outro? Renato Russo. Quem que não sabe quem é Renato Russo? Ok. Agora quais são os novos? Elza Soares e Chico Buarque. É tudo da MPB erudita. Você não vai colocar nada povão aí, não? Não, é que na verdade, assim, o Elis Regina e Renato Russo, ele surgiu, o nome do empreendimento, ele surgiu na época que o Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Ah, tá. Então, dentro da associação, em Assembleia dos Associados, a gente decidiu que era importante a gente colocar um nome ligado à cultura para, de certa maneira, mostrar que a cultura era importante. Por isso, Elis Regina e Renato Russo.
E após a morte da Elza Soares é que a gente decidiu também homenagear a Elza Soares, né? E o Chico Buarque é uma lenda viva da música brasileira, né? Respeitado no mundo inteiro. Então, a gente meio que percebeu que ali, como são dois terrenos um do lado do outro, ali a gente vai criar uma espécie de bairro da música, né? Mas também vai ter ali um centro de convivência de idosos, né? A gente vai fazer uma espécie de estúdios, kitnet, serão cerca de 24 unidades habitacionais para idosos, que vai ter o nome da Marisa, que era conselheira tutelar e que faleceu no Covid. Aí sim. E aí nós vamos dar essa homenagem uma homenagem a ela. Coisa nossa. Fora o empreendimento agora que nós contratamos, que é que Jesus é o nome Chedi. Jesus, que eu acho que é realmente muito justo dar esse nome Jesus Chedi a esse conjunto habitacional, porque para quem conhece a história, depois que houve essa aproximação da Coab, você como líder e o Jesus Chedi, abriu-se a porta para sair do sonho para a realidade. Sim, tanto que nos 8 anos aí de praticamente 6 anos do Jesus, depois dos 2 anos do Amauri, é que a gente conseguiu viabilizar o Bragança Paulista J, que foi o primeiro, né, 168 unidades, o Elis Regina e Renato Russo, 560, e o Jesus Chedi, né, porque quem assinou o termo de compromisso de doação da área foi o Amauri. Pois é, aí você faz uma conta rápida. Quando tudo isso aqui tiver concluído, serão 848 unidades. Fora os 350 do Elza Soares e Chico Buarque. Isso aí é mais para frente. Aí vamos né? passar de 1.000. Então, mas se você pegar o 168... o que já é consolidado é quase 1.000, né? 168 de que é? Do Bragança J. Bragança J, esse aqui fica... Fica lá no Águas Claras também. Foi o primeiro que a gente entregou, que foi contratado em 2018. Ah, tá. Eu agora me localizei. Acho que você era vereador na época da... 2020. Isso. Aí 560 é a soma desses dois que estão em construção. Eu, Elis Regina e Renato Russo. Ali está bem adiantado, né, Bruno? Primeira fase, a gente está caminhando agora para finalização. Acho que mais 2 meses, 3 meses está entregando. Tá, esse aqui então, 560, Elis Regina e Renato Russo. Aí tem agora o Jesus Chedi. Esse, você tem uma previsão de quando começa a construção? A nossa ideia é iniciar a obra dia 3 de dezembro, que é o que está constando no contrato com a Caixa, e expectativa de 18 meses de obra. Esse começar a 3 de dezembro é aquela coisa de colocar os tapúmidos, colocar placa... Terraplanagem, tudo. Certo. Então dá 848. Quer dizer, agora eu queria puxar como é que vocês estão lidando. Eu observei que desde a época do CDHU, aí para esses empreendimentos ali do Enida Cortez, do Nicola Cortez 1, 2 e 3, agora do Marcelo Stefani, a gente observa que como essas áreas foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, eles têm muita dificuldade de se adaptar àquela questão de condomínio. Sim. Como é que vocês estão tratando esta situação? Então, na Coab é um pouco diferente a forma de se fazer. Então, vou dar o exemplo do último, que é o Jesus, que é o que a gente vai iniciar esse processo agora. Essas famílias, elas são associadas da entidade há 6 anos já. Então, elas participam das reuniões de mobilização social todos os meses. Mas agora, assinou o contrato com as famílias, elas vão participar do que a gente chama de trabalho técnico-social. Então, a partir do desenvolvimento da obra, enquanto a obra acontece, primeiro que eles fazem visitas periódicas na obra, mas a gente faz reuniões tratando sobre convenção condominial, liderança comunitária, o que pode e o que não pode furar dentro de um apartamento, então a questão arquitetônica, a questão ambiental, a questão do entorno. Então, quando essas famílias vão para o empreendimento, elas já têm uma consciência muito grande de que elas têm que pagar condomínio, de que elas têm que pagar IPTU, que elas têm que pagar água, luz, gás encanado. No caso do Jesus também vai ser elevador. Então, assim, você não pode ficar brincando com o elevador, porque senão tem uma manutenção. Essa manutenção não é simples de se fazer. Então há uma preparação total antes da pessoa ir morar lá. Tanto que no Bragança J, acho que eu posso passar isso com total tranquilidade, a gente, em 5 anos após entregar o Bragança J, a gente tem uma gestão de condomínio lá que tem quase R$100 mil em caixa. Eu visitei esse local e vi que ele é realmente muito bem cuidado. E eu fui num
vizinho a ele que não é Já bem parece cuidado. outro lugar. Tem muita gente que fala pra gente que quando visita o Bragança J, parece que tá no Colinas da Mantiqueira, algo Exato. parecido. Lembra isso. Tem alguns do Marcelo Stephanie também que são muito são mais bem cuidados. Aí a gente, às vezes, tenta entender o que está acontecendo e vai ver que se não houver essa preparação, esse trabalho técnico social... Se perde. Se perde, né? E aí a gente fica à mercê, inclusive, do crime organizado. Né? Recentemente, o ministro Lewandowski e o Jader Filho, que são o ministro da Justiça e o ministro das Cidades, eles perceberam, e já era uma coisa que os movimentos de moradia falavam há muito tempo, que era a cooptação das unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida pelo PCC. Né, que adentravam nos conjuntos populares e dominavam os conjuntos populares. Aqui em Bragança a gente tem lugares que isso é comprovado. CDHU é um lugar que todo mundo sabe que tem o envolvimento, a maioria dali é cidadão, trabalhador, como 99%. nós, e tem... Agora, o mais grave, para mim, eu fui fazer uma cobertura no Nicola 1, 2 e 3, e lá acompanhando a polícia, acompanhando o investigador, acompanhando o pessoal de segurança, a gente viu... apartamentos que foram invadidos por eles. Sim. E expulsaram o dono do apartamento e teve um que falou assim, não, eu não vou nem ser expulso, eu tô saindo para não morrer. Teve uma amiga minha que em algum momento ela me relatou, ela mudou de cidade, inclusive, depois. Ela me relatou o seguinte: Bruno, eu não posso trancar o meu apartamento. Tem que deixar a porta só encostada, porque se a polícia vier e o traficante tiver que se esconder, eu tenho que deixar livre, porque senão depois eu sofro represália. E é algo que a gente vem lutando para modificar, para mudar sempre. Na tribuna da Câmara, já falei várias vezes sobre a questão de segurança na Zona Norte, que precisa melhorar, principalmente naquela região do Águas Claras. Né? Então, é algo que a gente tem buscado melhoria. Tá. Repito, quem ligou o rádio agora, nós estamos num bate-papo aqui com o vereador Bruno Leme, do PDT, ele falando do trabalho do dia a dia, da sua ligação com a Coab, com essa luta por moradia popular. Me diga uma coisa, como que está essa sua conversa com o prefeito Edmir Chedid para a priorização de algumas, digamos, iniciativas na área habitacional? A gente sabe que hoje você tem uma ligação com o secretário Sim. de habitação, não é? E então você está no Legislativo, tem uma ligação com, apoia a administração do prefeito Edmir Chedid e tem parceiros seus de causa na Secretaria de Habitação. O que é que vem por aí dessa parceria, Bruno? Olha, desde o ano passado já a gente começou a mapear o que Bragança precisava para entrar numa rota de prosperidade no que diz respeito à habitação social. Então, nós verificamos que, primeiro, o plano local de habitação de interesse social ele está defasado há mais de 10 anos. Então, a gente percebeu que tinha que buscar recurso para refazer esse plano local. Então, inclusive, a semana passada acabou de chegar R$400 mil de emenda parlamentar do deputado Carlos Aratini, do PT, que é para o plano local. E nós conseguimos mais 350 mil com o deputado estadual Márcio Nakashima, do PDT. Então... esses valores é que vão fazer a gente ter o plano local de habitação de interesse social atualizado. E aí a gente vai ter um diagnóstico exato, né, de quais famílias necessitam de moradia, quais pagam aluguel oneroso, quais estão em área de risco. E a partir disso tem um prognóstico de quantas unidades de fato Bragança precisa. E não necessariamente quantas unidades Bragança precisa, são unidades novas. Se você tiver uma política de habitação que seja condizente, às vezes sai mais barato você pagar uma locação social para uma família vulnerável do que você construir uma unidade nova. Né? Porque uma unidade nova hoje você vai gastar aí R$200 mil para construir. Né? Então esse foi um ponto. Segundo ponto, a gente verificou que existia um Conselho Municipal de Habitação, mas que ele só existia no papel. Então hoje ele é efetivo, ele tem reuniões mensais, acho que toda segunda-feira do mês, na sala de atos, no Centro Cultural, né? Tem o Conselho efetivo. A gente está efetivando o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e nessa rota de prosperidade, o Matheus Cruz, que é o secretário de Habitação, ele já apresentou para a Caixa 2 áreas para construção de 400 unidades habitacionais no total, pelo Minha Casa Minha Vida FAR, e dia 20 agora, inclusive, já foi a licitação,
está para ser anunciada com a empresa vencedora. E a partir disso nós vamos para Brasília para falar com o Boulos para liberar a contratação dessas 400 unidades. É tudo um pouco mais burocrático, não é? E que se você tiver 100% seguindo ali o que diz a legislação, você tem mais chance de ter acesso. Totalmente. Então, assim, você tem o plano local feito, você tem o conselho atuando, você tem as áreas ali já prontas para construir. Fica tudo mais fácil. O maior problema é que as prefeituras, no geral, elas investem pouco em habitação. Né? E eu vou citar de maneira muito objetiva. Mas eu queria colocar um parênteses, porque CDHU meio que parou. Acabou. Desde que criou Minha Casa Minha Vida, o que a CDHU faz é aportar R$20 mil por unidade e depois, na hora da entrega, ela fala que foi ela que entregou. Minha Casa Minha Vida teve aquele problema no governo Bolsonaro. Que virou Casa Verde e Amarela, não construiu casa nenhuma para quem era vulnerável, e isso faz o déficit habitacional aumentar. E as prefeituras ficaram meio de mãos atadas, né? Prefeitura hoje, ela não tem orçamento para ela construir. Né? Assim, para você construir 100 unidades, nós estamos falando de R$20 milhões por ano. Né? Então é muito difícil. Então ela tem que buscar parcerias. Temos áreas públicas que possam ser utilizadas? Porque eu vejo que aquela área ali que vocês estão em construção está começando a ficar meio... Não, ali é meio que o fim. Sim. Né? Tem algumas áreas institucionais do município que são boas, que dá para utilizar ainda, mas eu acho que a prefeitura, em algum momento, aí vai mandar para a Câmara algum projeto de lei autorizando a construção de moradia popular em área de recreio, em área, área de preservação, jamais impossível. E vazios urbanos? Vazios urbanos também. Também é possível. Aquela área da Austin ali, por exemplo. Tem uma lei do Dória que permite, né? A Austin, eu vou ser bem sincero, eu já teria feito uma proposta de compra daquela área, porque ela teve 2 leilões fracassados. Se eu sou a prefeitura, eu teria feito uma proposta de compra, teria mandado para a Câmara para aprovar o empréstimo para comprar a Austin e criar ali, além de moradia popular, uma nova cidade institucional. Ou quem que sabe, cabe tudo ali. E se desapropriar? É que é do governo do estado. Fica mais fácil, não fica então, não é tão simples porque é direto com a fazenda do estado. Então tem uma dívida da antiga empresa e tudo mais, então não é simples fazer esse trabalho. Né? Então eu teria um caminho, acredito que o prefeito está buscando um também, espero que em breve a gente consiga equacionar essa questão da Austin. Então eu queria que você repetisse, até vai servir de corte para nós, Amento, que você repetisse então essa novidade que você está trazendo, do que vocês assinaram. Assinamos ontem, junto com a Caixa. Então, olha lá, o que aconteceu? Conta para o pessoal. Nós assinamos junto com a Caixa a contratação, né, do Minha Casa Minha Vida Entidades, do empreendimento Jesus Chedi, de 120 apartamentos, que vai atender famílias associadas da Aquab. Então, a partir de 3 de dezembro, possivelmente, nós estaremos iniciando as obras desse empreendimento. A previsão, então, é iniciar em 3 de dezembro. E quem tem direito a esses 120 unidades? São os associados da Aquab? Associados da Aquab que já participam, são associados que se associaram em 2018 e 2020. Inclusive, as famílias já estão selecionadas e aprovadas pela Caixa. Explica que não é sorteio. Não, a Coab não trabalha com sorteio. A Coab é participação social. Então, a Coab associa as famílias, vai fazendo um trabalho de mobilização social e na hora que vai conquistar o empreendimento, aquelas famílias com maior participação é que vão ser enquadradas dentro do programa. Porque toda vez que eu falo de Aquab, é a primeira pergunta. Viu, mas o Claudinho, quando é que vai ter o sorteio das casinhas? A gente fala, gente, não é mais isso. Então é sempre bom a gente orientar as pessoas que não é mais sorteio. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Você tem 1 minuto para ficar à vontade de pedir do pessoal, mandar um abraço e já deixar o convite para a próxima semana. Bom, quero agradecer essa oportunidade, né, essa pluralidade. Importante a gente debater ideias diferentes. Vou estar aqui toda semana, não apenas para falar da questão da moradia popular, do desenvolvimento urbano, mas das questões que são pertinentes à cidade. Eu não tenho nenhum tipo de amarra sobre pergunta, tá, Cláudio? Se quiser falar sobre alguma votação na Câmara que seja mais impactante ou polêmica, eu não me escondo de
expor minha opinião, o meu modo de ver as coisas e pensar. Então eu vou estar aqui para sempre poder auxiliar, para que as pessoas tenham uma visão que talvez elas não tenham vendo só a rede social, né? Que a gente consiga fazer com que as pessoas vá para além do que está lá destacado na rede social. O importante é que, veja, eu não sabia e muitas pessoas não sabiam que esse contrato foi assinado agora. Sim. Então já é uma notícia que daqui ela sai para as redes sociais da rádio, para a nossa, para a do Bruno, para o jornal. O pessoal que está antenado e que quer justamente informar da forma correta, ele já... Opa, uma novidade aqui, ó, 120 unidades habitacionais serão construídas, já foi feita a assinatura do contrato e a gente pode até depois fazer o histórico, mostrar a área que foi doada, quando foi doada, como que aconteceu tudo isso e ficar claro para as pessoas que é um processo que leva tempo e quem quiser participar tem que estar nas reuniões da ACOAB, senão não tem direito. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Muito obrigado, viu? Até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, fiquem todos com Deus, força sempre.